Olá, queridas! Sejam muito bem-vindas ao canal da cantora Rejane Santos, e é esta que vos fala. Um espaço que foi criado para compartilhar histórias reais transformadas pelo propósito. Se você acredita que Deus usa pessoas comuns para viverem histórias extraordinárias, este lugar também é seu. Seja muito bem-vinda ao programa Vidas que Florescem. Olá, queridas mulheres lindas, preciosas, vitoriosas, mulheres que Deus chamou para viver um novo tempo. Eu sou a cantora Lilian Rosa e eu estou aqui para dizer para vocês que é possível sim viver em meio à dor. É possível sim viver e vencer as dores que há dentro de nós. Eu sou prova viva disso. Devido às perdas dentro da minha família, eu somatizei todos os lutos. E aí, eu me vi numa situação muito difícil, de depressão, crise de ansiedade e síndrome do pânico. E isso me levou muitas das vezes a ser alguém que eu não queria ser. Eu era uma pessoa totalmente triste, eu não gostava mais de sorrir, não gostava mais de abraçar, não gostava mais de conversar. E eu sempre amei tudo isso. Até algo que eu amava fazer, que era adorar, eu já não estava mais conseguindo. Eu ia para a igreja, sim, mas ia no automático. Eu subia no altar, cantava, sim, mas não era com aquela entrega de antes. Mas ali eu precisava tomar uma decisão. E foi a partir dessa decisão que o Senhor me fez viver algo muito forte e muito lindo. Eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta e comecei a clamar a Ele e disse: Deus, não permita mais que essa dor cale a voz de uma adoradora. E foi através dessa atitude que eu venci e rompi com tudo isso em adoração. A presença de Deus tomou todo o meu quarto e eu já não era mais aquela pessoa triste. O meu semblante não era mais aquele semblante de dor, mas era um semblante totalmente cheio da presença de Deus. E o que eu quero dizer para você é isso. Ei, mulher, decida viver. Decida viver o que Deus tem para você. Não permita que a dor, que a tristeza, que as lutas e adversidades cale a voz de uma adoradora. Viva, mulher. Viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus te chamou para viver. Foque no propósito e viva a promessa. Viva, mulher. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus abençoe. Paz de Cristo, minhas queridas irmãs. Aqui é a pastora Nailde Silva. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Recreio, pastora auxiliar. E estou feliz de poder participar com vocês desse tema tão lindo, Viva. Meu Deus, falar de viver, né? Viva significa que devemos amar a Deus acima de tudo e amar ao seu próximo. Como que é isso, Nailde? Como que é isso, pastora? E eu quero falar algumas palavras com vocês a respeito disso, ligando a minha vida. Eu tenho uma história que no ano de 2012, um acidente de carro na BR-101, os meus 2 filhos, minha nora e meu genro, faleceram ali. Foi um dia assim muito terrível para mim, em que de verdade eu pensei que a minha vida ia embora naquele momento, que eu não tinha mais motivos para viver. E quando a gente vê um tema falando sobre viva, nos dá a impressão, né, ou a sensação que é tão difícil viver diante de algumas situações. Mas sabe o que é interessante que eu quero falar para vocês nessa hora? É que, apesar de tudo que eu passei, eu entendi que em tudo Deus tinha um propósito. Passados 5 anos, meu esposo também veio a falecer com uma leucemia agressiva. E no final de 2 anos, também entreguei ele para o Senhor. E eu me vi sozinha, sem ninguém. E eu pensei, e eu mesmo comecei a me questionar como é que eu iria conseguir viver depois de tantas perdas. Afinal, foram 41 anos junto com meu esposo, uma vida, né? Eu conheci meu esposo na minha juventude, nós nos casamos na igreja, eu sou nascida e criada na igreja, eu tenho 65 anos e eu sirvo a Deus desde que eu me entendo por gente. Mas de verdade, quando eu passei por tantas perdas terríveis, eu pensei que não iria mais experimentar essa vida. Mas uma coisa eu entendi, quando você serve a Deus, quando você tem a Deus, quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz,
você percebe que você recebe uma vida, além dessa vida que nós estamos vivendo. Entenda uma coisa, que viver é você amar a Deus acima de todas as coisas. E eu entendi que era Ele que iria me fazer viver. O amor de Deus iria me alcançar. O amor de Deus me alcançou no meio das perdas, no meio das tristezas, no meio das dificuldades. De verdade, eu costumo comparar a minha história como uma tempestade. Tá tudo bem, de repente, vem um vento, tira tudo do lugar e você se vê perdida. Uma vez eu estava sentada dentro da minha casa, pensando a respeito disso. Deus, por que isso? Como é que eu vou fazer? E aí eu me sentia como se eu estivesse no meio dos escombros, sabe? Quando vem a tempestade, tira tudo do lugar, quebra tudo. Foi assim que eu me senti. Mas eu ouvi a voz de Deus, a mão favorável de Deus, o cuidado de Deus comigo, falando: levanta, levanta, olha em volta, vê o que dá para você reaproveitar e sai daí. E foi o que eu fiz. Pela glória de Deus, eu consegui me levantar. O Senhor me reviveu. A vida de Cristo entrou em mim. E eu te convido nessa hora também. Viva! Não olhe só para o que foi, para o que perdeu. Entenda que em tudo Deus tem um propósito. E o convite e o tema, né, é esse, para você viver. Viva! Ame o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Porque de verdade, quando você se entrega para Deus, quando você se entrega aos propósitos de Deus, os processos ficam mais amenos. Você consegue passar pelo processo. E quando você entende que você tem a vida de Deus, você olha para trás, olha para os processos que passaram e fala: eu consegui viver, eu consegui vencer, porque o amor de Deus me alcançou. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, que na sua casa não tenha motivos para chorar, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo para todos vocês, uma honra poder falar com vocês, ó. Beijo. Estrada empoeirada, difícil de trilhar, sofrendo chicotadas e a Jesus a caminhar. E muitos contemplavam sem ter o que fazer. A morte o esperava e ele decidiu seguir. Ele podia desistir e deixar sua cruz. Podia mesmo abandonar toda a agonia que sentiu. Mas o amor era maior e ao Calvário ele venceu. Sou feliz porque Jesus não desistiu. Não acusariam se desistisse ali. E como pecador que sou, não entendo amor assim. E ao derramar teu sangue, todo o céu escureceu. Levou sobre os seus ombros todos os pecados meus. Ele podia desistir e deixar sua cruz. Podia mesmo abandonar toda a agonia que sentiu. Mas o amor era maior e o Calvário ele venceu. Sou feliz porque Jesus não desistiu. Ele podia desistir e deixar sua cruz. Podia mesmo abandonar toda a agonia que sentiu. Mas o amor era maior e o Calvário ele venceu. Sou feliz porque Jesus
desistiu, mas o amor era maior e o Calvário ele venceu. Sou feliz porque Jesus não desistiu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Aqui é a pastora Roberta, que alegria poder estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. E Deus manifesta o seu amor. De muitas formas, Deus manifesta o seu amor. E eu me sinto impulsionada a te encorajar a ter esperança no Senhor. Se você está enfrentando uma doença, se você está enfrentando uma dor, um tempo de deserto e de sofrimento, o Senhor pode mudar a sua história, como um dia Ele também fez com a minha. Ele é soberano para ter essa decisão sobre as nossas vidas, mas nós aprendemos em meio às aflições. Um tempo da minha vida, eu enfrentei uma isquemia cerebral. Fiquei 90 dias sem falar, tive uma paralisia facial por quase 6 meses e tive que passar por quase 1 ano de tratamento por conta disso. Várias partes do meu corpo haviam sido afetadas. E Deus em todo tempo esteve comigo, nas minhas orações, na sustentação do meu ânimo, me trazendo paz e alegria ao coração. E hoje eu posso lhe dizer que a paralisia foi revertida, que a minha voz voltou e eu trago a você um testemunho de vida, em que se vive com o Senhor. Às vezes precisamos de algumas ferramentas para nos ajudar nesse processo. E no meu caso, funcionou muito a ferramenta de 12 passos, aonde a gente aprende a viver o autoconhecimento, encarar as nossas vulnerabilidades e reconhecer que mesmo em meio às nossas fragilidades, Deus pode mudar a nossa história. E assim aconteceu comigo. E eu creio que o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus de sempre. E Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Então fica aqui o meu carinho por vocês. Um beijo grande. Tchauzinho! Há um porquê das rosas exalarem seu aroma. Há um porquê dos rios correrem em seus leitos. Há um porquê dos mares possuírem tão fortes ondas. Há um porquê dos peixes existirem nas profundezas do mar. Há um porquê do sábio cantar belos louvores. Há um porquê da águia alçar tão alto voo. Há um porquê das andorinhas voarem em bandos. Há um porquê
da gaivota em seu caminho, sobrevoar a imensidão do mar. Tudo porque um dia o meu Salvador amado pra me salvar, o seu sangue na cruz foi derramado, e por amor por nós ele foi imolado. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor. Eis o porquê das rosas exalarem o seu E se você também quer florescer, eu te convido a fazer parte desta comunidade. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Escreva também aqui nos comentários a seguinte descrição: eu faço parte desta comunidade. Por aqui, cada vida importa. Cada história tem o seu valor. E cada processo tem propósito. Eu sou Regiane Santos e este é o Vidas que Florescem.